Bom dia, segunda-feira, 4 de setembro, título da lição, Conselhos aos Pais. Compare Efésios 6,4 e Colossenses 3,21. Que motivação Colossenses apresenta para se evitar irritar os filhos? Efésios 6,4 já lemos em lições anteriores. Colossenses 3,21 diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A lição começa apresentando 3 versículos do capítulo 30 do livro de Eclesiástico. É um dos 7 livros apócrifos da Bíblia Católica. Ele tem também o nome, ele é conhecido como Siraque ou Sirácida, porque foi escrito por um homem chamado Jesus ben Siraque. E nesses 3 versículos, que foram extraídos do capítulo 30, repito, desse livro, nós encontramos as seguintes orientações. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. E outra citação: discipline seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Bom, o conselho de Paulo ele tem um tom diferente. Ele primeiro deu uma ordem negativa aos pais: não provoquem seus filhos a ira, seguido de um positivo: tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Naquela época, os pais tinham total poder legal sobre os filhos, que eram considerados sua propriedade. Os pais tinham o direito de infligir punição violenta, até mesmo a morte aos filhos. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos. E Paulo, obviamente, não apoiava isso. Ele esclareceu e remodelou os relacionamentos. No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência, não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Sejam agradáveis no lar, reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. E uma última citação aqui, do livro Orientação da Criança. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para que a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus, na vida do lar e no governo das nações, flui de um coração de infinito amor. É uma tarefa extremamente difícil educar os filhos. É uma missão confiada aos pais e que deve se fazer com muita oração e pedindo a orientação de Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: um dos filhos de Davi, Absalão, tentou usurpar o trono do pai. Foi morto por Joabe. Agora, quando Davi já estava com a idade bem avançada e já havia destinado a sucessão do trono para Salomão, um outro filho tenta assumir o trono na força. Chamava-se Adonias. E a Bíblia explica o porquê Adonias fez isso. Por que ele se revoltou contra o pai. Diz aqui em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Por que ele agiu assim contra Davi? Eis a continuação no verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Como é que foi a criação de Adonias? Davi nunca repreendeu o filho. Tão bonitinho, era o príncipezinho da casa. Ah, deixa o menino, não nada de repreender o garoto, não, deixa ele ficar à vontade. E no que deu, no final, lá no futuro, rebelou-se contra o próprio pai. Repito, há de se ter muito cuidado e muita orientação de Deus para se evitar o excesso na repreensão e na punição e evitar a negligência. Porque nós vivemos, repito, trabalhando em sala de aula, eu via isso todos os dias. As crianças
em nossos dias, né, a grande massa não conhece a palavra não. Não recebem a negativa. Fazem tudo o que querem. São os reis dos seus lares. E isso certamente traz um grande prejuízo para a família, para a igreja e para a sociedade. Que Deus nos dê sabedoria e possamos cumprir a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Que tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.